Olá, seres do universo! Vocês que me acompanham no canal O Processo e também nas minhas redes sociais. Um salve também para as Torres da Terra, as mulheres que acompanham o desenvolvimento do projeto Flor de Gaia Vestimentas. Hoje eu estou aqui para gravar o último vídeo dessa série da temporada de resenhas e reflexões baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E como eu disse no meu vídeo anterior a esse, eu vou contar um conto, uma das histórias que a autora relata no livro, que tem como objetivo resgatar em nós a força do arquétipo da mulher selvagem. Então, nesse capítulo inteiro que eu resumi, que é o capítulo número 1, chamado O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, primeiro a autora conta a própria jornada dela em busca desse conhecimento. E eu me identifico muito com a autora em vários aspectos. Um deles é que por volta da década de 60, quando ela começou a sua peregrinação pelos Estados Unidos, em busca de um local para morar enquanto fazia esse resgate dessas histórias, ela buscava um lugar rodeado de árvores em meio à floresta, que tivesse nascente de água e muitos animais. Uma outra coisa com a qual eu me identifico e que é muito legal, porque ela traz para o livro uma vulnerabilidade dela, que é o problema gastrointestinal. Então também me identifico porque eu também por vezes passo por essas catarses. E eu acho muito interessante a gente trazer, nós que estamos aqui trazendo esses conteúdos, trazer também para vocês, para que vocês possam perceber que todas nós somos passíveis das mesmas limitações e às vezes diferentes, mas todas somos passíveis de passar por catarses. As catarses fazem parte do processo. E ela relata no livro, vou mostrar aqui o livro para vocês, né? Ela relata que nessas andanças, por vezes, ao invés de sabedoria, ela tinha disenteria. Então eu achei muito legal ela ser tão vulnerável e trazer isso para o livro. Então, nessa época em que ela saiu nessa busca, né, nessa peregrinação, como ela traz para nós, que é muito difícil mudar de vida como ela fez para ir em busca de resgatar essa nossa esse nosso arquétipo, né? Essa força da mulher selvagem, porque ela teve que mudar toda a vida dela e nem todas nós podemos fazer isso, mudar muitas vezes até de país. E ela fez isso por nós no livro e trouxe todos os elementos que nós precisamos para ter esse resgate. Então, olha o tamanho da generosidade dessa mulher, né? A qual eu sou imensamente grata. Então, eu vou contar a primeira história, o primeiro conto, né? Mas antes de contar, vou trazer uma informação que é muito relevante, que ela também trouxe no livro. Os cientistas descobriram a anatomia do nosso sistema auditivo em 3 níveis. Então, quando nós entramos em contato com um novo conteúdo através do ouvir, esse nosso sistema auditivo se dá a 3 níveis. Então, nós temos aqui na base do crânio, até aqui no bulbo da orelha, o nervo auditivo. E ele, num primeiro nível, consiste em 80%. Que é aquilo que a gente ouve de corriqueiro e que se perde, a maioria, os mesmos, de 100% que a gente ouve, 80% a gente perde no esquecimento, em conversas corriqueiras. Já em segundo nível tem o subconsciente, que é ligado ao córtex,
que é responsável pela aprendizagem e que é em torno de 20%. Ela também usa o princípio de Pareto nisso, né? O princípio de Pareto é incrível. Eu gostaria que você fosse pesquisar sobre isso para você entender. Princípio de Pareto. Então, de tudo que a gente ouve, de todo o conteúdo que a gente entra em contato, 20% a gente absorve de aprendizagem. E já em terceiro nível, que se dá a nível inconsciente, é ligado à nossa alma e é responsável pela nossa intuição. Então a gente aprende algumas coisas que fica lá a nível inconsciente, e quando a gente precisa de alguma orientação, existe um mecanismo que traz como uma intuição, o sinal de alerta. Então esse é o último nível do sistema auditivo. Então agora vamos ao conto, ao relato da mulher loba. Essa história, esse conto, ela traduz no livro o que fez mais sentido para ela, já que em quase todas as culturas, desde os primórdios das civilizações, as pessoas contam essa história da mulher lobo. É uma mulher que vive em algum lugar e ela tem muito pouco contato com os humanos, cujo único trabalho dessa mulher é recolher os ossos. Então ela vagueia pelos campos, pelos desfiladeiros, recolhendo ossos. A caverna dela é cheia desses ossos. E a especialidade dessa mulher são os lobos. E aí quando ela recolhe um último osso que compõe um esqueleto, ela se senta em frente a esse esqueleto e pensa numa canção. Quando ela define a canção que faz sentido para ela naquele momento, para aquele esqueleto, ela começa a cantar. Na medida que ela vai cantando, esse esqueleto vai se recompondo a carne, vai se regenerando. E aí ela continua cantando com ainda mais força. Na medida que ela vai cantando, esse animal, esse esqueleto, começa a respirar. E de repente, ela cantando ainda com mais força, ele ganha vida e sai correndo pelos campos. Que história incrível, né? É um conto, é uma história. Como eu disse lá no vídeo anterior, os contos de fadas que estão nos catálogos nos dias de hoje perderam muito da sua originalidade. Quem escreveu eles, que foi lá, ouviu as histórias dos contadores de histórias e depois levou para os livros, colocou e tirou elementos segundo a cultura que era permitido naquela época. E ela fez exatamente o contrário. Ela foi lá e trouxe os contos na sua originalidade. Então esse é o primeiro conto do livro dela. E por que eu tô contando ele para você? Para que você se sinta instigada a ir ver os outros, que são um mais interessante que o outro. Ok, agora vamos pensar no que esse conto pode nos ensinar. O que a gente pode aprender? Porque as fábulas, os contos, eles têm um intuito, que é nos ensinar algo. Todo conto tem uma lição. Qual é a lição desse conto? Eu não pude deixar de linkar, como terapeuta, essa história com a abordagem sistêmica, da constelação familiar sistêmica. O recolher os ossos me parece que é como resgatar todas as mulheres da linhagem feminina que vieram antes de nós, desde os princípios das civilizações. Em algum momento da vida, todas nós somos essa mulher que recolhe ossos.
Quando a gente faz um movimento na constelação e a gente vai acolher no nosso coração a mãe, a avó, a bisavó e assim sucessivamente as mulheres que vieram antes de nós, é como se a gente desse vida para elas. Quando a gente diz, eu olho você, eu vejo você, eu sinto muito por tudo que você passou, a gente dá vida para essas mulheres. E como a gente faz isso? Seguindo a nossa vida, levando adiante projetos, vivências, histórias que elas vivenciaram. Só que de maneira a evoluir, fazendo de maneira diferente, fazendo de maneira que seja adequada e se encaixe no nosso cotidiano do dia a dia. Então, essas histórias podem nos trazer essa possibilidade. Arquetipicamente, vocês sabem que essas histórias, elas não têm efeito aqui no nosso mental, elas têm efeito no nosso inconsciente, elas ressoam arquetipicamente com um inconsciente coletivo. Então, tem coisas que a gente não absorve mentalmente. Ali, como eu disse do sistema auditivo, tem coisas que a gente absorve intuitivamente. São sabedorias do ser interior que nos habita, da nossa centelha divina, né? Do eu sou. E isso é arquétipo. Inclusive a autora, ela conta que quando ela estava nessa peregrinação, era uma época em que os lobos viviam em embate com os fazendeiros, né? Viviam sob a mira dos rifles desses fazendeiros, porque os lobos são conhecidos por atacar os rebanhos de ovelhas, né? E em contrapartida disso, ela se sentia muito bem onde estavam os lobos. Ela também fala, no livro vocês vão ver, de outros arquétipos, como a serpente, a águia, a raposa, o urso, que são animais arquetípicos relacionados à força da mulher selvagem. Então, a gente precisa aprender a assimilar conteúdos de diversas maneiras, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, como um todo. Por isso nós, da terapia holística, é holístico porque é o todo, né? Não tem como a gente tratar ou trabalhar com uma área individual de um ser humano sem ir no todo dele, porque pode ser que um sintoma que está aqui numa área, a raiz dele esteja oculta em uma outra área da vida. Então, esse é nosso último vídeo dessa série, né, de resenhas e reflexões que eu trouxe aqui para você, para que resgate esse divino, esse sagrado feminino. E aqui eu não falo no sentido religioso, dogmático, mas no sentido mais íntimo do ser mulher, da nossa força arquetípica da mulher selvagem, que resgata a nossa força vital, que traz de volta a possibilidade de estarmos saudáveis, resgatarmos aquilo que somos como essência. Então, convido você a seguir comigo no canal O Processo e nas minhas redes sociais, porque eu vou iniciar uma outra série com ferramentas de consciência sistêmica. Inclusive, vou disponibilizar a ferramenta em PDF nesses vídeos para que você possa praticar no seu dia a dia. O intuito aqui é levar para você conhecimento nessa linguagem simples que você possa aplicar na sua vida no dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com os amigos e vem comigo no processo.